eu pedi para os inscritos contarem histórias que eles viveram e que eles interpretaram na época ou ainda interpretam como sendo algo sobrenatural ou pelo menos inexplicável. E eu vou falar para vocês, é uma história mais cabulosa que a outra, então vamos ver essas histórias depois da vinheta. Fala pessoal, meu nome é Nicolas, eu sou um neuromágico. Se é a sua primeira vez no canal, seja muito bem-vindo. Aqui eu mostro como coisas que nós pensamos que são sobrenaturais podem ser um truque de mágica ou um número de hipnose. E eu pedi para os inscritos contarem histórias que eles interpretaram como sobrenatural. Talvez hoje não interpretem mais, ou talvez hoje ainda não interpretem. Lembrando, o que vale aqui é a interpretação que a pessoa teve no momento em que ela vivenciou a história. E fiquem até o final do vídeo, porque eu vou contar uma história que eu vivenciei e que na época foi muito assustador. Então vamos lá. Primeiro comentário é do Antônio Miranda, Liga Racionalista. Uma vez eu vi um ANCAP defendendo a ditadura do Bolsonaro. Até hoje não sei explicar esse fenômeno. Você poderia me ajudar a solucionar esse mistério? Blar blar. Quando eu era criança, tinha uns 10 anos, eu dormia em um beliche na cama de cima, que dava de frente a uma janela com vidro. E certa noite, quando eu fui dormir, eu olhei para a janela que está fechada e vi uma mão muito estranha tocando o vidro. De início, achei que era algo na minha cabeça. Esfreguei os olhos com toda a força e nada. A mão ainda estava lá. Então, quando tomei coragem e toquei no vidro, a mão saiu do vidro. Lembro que fiquei com tanto medo que vomitei, porque aquela mão não tinha por que estar ali. Eu morava no 2º andar e mesmo hoje, com 18 anos e bem cético, não faço ideia de como eu vi uma mão na minha janela. Essa foi a minha história, a única com tema sobrenatural que aconteceu comigo. Adelita. Uma vez, quando eu era criança, eu acho que eu tinha uns 10 anos, eu tive paralisia do sono. Mas na época, eu não sabia o que era paralisia do sono. Vi umas caras, tipo máscaras, com caras feias. Tipo aquelas máscaras que tem uma feliz e uma triste saindo de uma mala antiga e ficavam flutuando em círculos acima dessa mala. Eu fiquei com muito medo, tentava gritar, me mexer e não conseguia. Eu estava com olhos abertos até que eu acordei e gritei chorando. Aí minha mãe veio ver o que estava acontecendo e não tinha nada. Foi muito estranho. Eu pensava como isso aconteceu se eu estava acordada e nem tinha dormido ainda. Mas agora, lendo a respeito, eu sei que foi paralisia do sono. Pois é, eu também tive uma experiência com paralisia do sono, mas eu já era adulta, eu já sabia o que era paralisia do sono, só por isso foi um pouquinho menos assustador. E teve muita gente nos comentários me pedindo para falar sobre paralisia do sono, mas eu já falei bastante sobre paralisia do sono no Neurodoc, no primeiro Neurodoc que eu fiz. Lá eu falo sobre paralisia do sono. Esse Neurodoc é sobre 20 explicações científicas para fenômenos sobrenaturais. E uma delas é paralisia do sono. Mas, se vocês quiserem, eu faço sim um vídeo específico sobre paralisia do sono. Só comentar aqui. Túlio Almeida. Sim, uma coisa que me deixa muito intrigado até hoje e eu gostaria de uma explicação. Não aconteceu comigo, aconteceu com a minha irmã. Não pensei que ele ia falar assim, essa história não aconteceu comigo. Aconteceu com um amigo de um amigo meu. Segundo o namorado dela, a irmã do Túlio, ela estava passando muito mal e não queria falar com ele, só queria deitar. Eles dizem que não assistiram nada e nem foram para nenhum lugar. Isso aconteceu do nada. Aí ela disse que dormiu e não lembra de mais nada. Mas, segundo o namorado, ela incorporou Satanás. Ele diz aqui que ela ficou rindo e fazendo aquelas coisas de pessoas que estão incorporadas. Aí diz ele, o namorado da irmã do Túlio, que ele pesquisou no Google oração em latim e ela começou a falar a oração em latim junto com ele ao mesmo tempo. E a doida não sabe nem português direito. Depois ele ligou para minha mãe,
que é muito crente mesmo, por chamada de vídeo, e ela expulsou o tal diabo do corpo da minha irmã, ressaltando aqui que a minha mãe não aprovava o relacionamento deles, e depois que isso aconteceu, os dois foram para a igreja dela, aí ela passou a aceitar os dois. Olha só, o diabo fazendo marketing para a igreja da mãe dele aqui. Outra coisa é que a minha irmã já foi muito nesses cultos de demônio manifestando, mas nunca acreditou. Só sei que ela não lembra do que aconteceu. Só o namorado, a mãe dele e a minha mãe que estava por chamada de vídeo com ele. Isso tem alguma explicação lógica? E tá maratonando todos os vídeos. Túlio, até tem explicação lógica. Mas esse vídeo não é sobre explicação, é sobre mistérios. Mas tem explicação, mas assim, eu também não sou dono da verdade, né? Eu não sei, eu não estava lá, eu não sei o que aconteceu, mas tem explicação. Tá bom. Lucy Neumann. Eu tinha assistido a uns documentários sobre Ted Bundy e quando fui dormir, eu senti uma coisa me encostar. Uma estranha sensação que eu tinha levado um choque nas pernas. Me dá arrepio até hoje em lembrar disso. E eu sou uma pessoa bem cética em relação a esses assuntos. Adelita. Nicolas, uma vez minha mãe e mais 2 vizinhas estavam vindo de um lugar conversando. Era de noite ou à tardezinha. E de repente, elas viram pessoas vestidas de branco, encapuzadas, saindo de um quintal ao lado de uma casa. Era Páscoa ou Sexta-feira Santa, algo assim. Elas estavam passando na calçada. Elas ficaram com medo e a minha mãe disse que as 3 viram. O que pode ter sido isso? Ela fala que não eram pessoas. Uai, mas ela falou que eram pessoas vestidas de branco? Eram pessoas que não eram pessoas? Eu não sei. Mas pessoa de branco encapuzada, eu já penso que é alguém da KKK. Então, KKK não é rindo não, né? KKK é clu, você sabe o que é. Pois é, assustador. Né? Bem assustador. Tati Nunes. Explicando a grosso modo, meu filho de 10 anos, em 2018, viu ele mesmo na porta do seu quarto segurando uma máscara. Quando a cópia o viu, se assustou, deu um passo para trás e entrou numa espécie de túnel. Somos ateus. Penso com muita esperança que pudesse ser alguma versão de outra dimensão. Morri de inveja, pois sempre desafiei tudo para que pudesse ver algo e nunca vi. Então, Tati, no Neurodoc que eu fiz, fala sobre estimulação elétrica do cérebro e como isso pode gerar uma visão de uma cópia de você mesmo. Mas, mais uma vez, esse vídeo é sobre mistérios, não sobre explicações. Mas dá uma olhada lá que eu acho que pode ter um pouco a ver com o que você vivenciou. AMP 1998. Sim, tive uma vez. Se resume a paralisia do sono. Eu era pequeno, então posso ter falsas memórias sobre o ocorrido. Mas o que aconteceu foi o seguinte. Tinha acabado de dormir e mesmo sem saber quanto tempo eu dormi, eu acordei no meio da madrugada sem entender. Procurei ao redor com os olhos bem abertos e tendo completo controle sobre o meu corpo. Foquei o olhar para o canto do quarto e então vi a silhueta de um homem alto de chapéu, completamente de preto, como se fosse apenas uma sombra no canto, como se estivesse olhando para mim. Então, sentindo um medo que não consigo descrever, simplesmente meu corpo tremia inteiro de medo. E assim me cobri com as cobertas, virei para o outro lado e fiquei em posição fetal até que o dia amanhecesse e minha mãe entrasse no quarto para me acordar, para me levar para a escola. Naquele dia, fiquei em estado catatônico por horas. Minha mãe, preocupada, me levou ao médico e lhe disse que parecia que eu tinha visto um fantasma. Não diga! O diagnóstico do médico. Obviamente, ele brincou, mas pediu para que eu passasse por um psicólogo para averiguar. Mas nunca cheguei a ir. Depois de um tempo esqueci, mas ainda me lembro daquela madrugada de terror que passei. Embaçado. Ateu até a morte. Aos meus 16 anos, em janeiro de 2017, eu fui levado pela minha mãe a um terreiro de Umbanda para ser supostamente cuidado pela tal da Maria Padilha das Almas, pombagira mais cultuada da Umbanda, porque eu tinha sérios problemas de descontrole emocional, comportamental e tinha certos momentos de paranoia. E então, uma das amigas dela, que fez a encenação dentro de uma peça da casa da mãe dela lá, acabou me pedindo para eu ir ali. Em seguida, a amiga dela, com auto-hipnose, postura ereta e voz rouca, falou comigo e passou as mãos no meu braço e na minha cabeça para
supostamente tirar o tal espírito ruim que disseram estar em mim. Aí depois fica bem pesado aqui que eu não vou relatar, não. Mas quem quiser, vá na aba comunidade e leia os comentários dele aqui. Meu Deus. Renata Cardoso. Nicolas, não sei se vai servir a minha história, já está servindo. Visualizei que o Brasil perdia a Copa e ele perdeu 2 vezes. Talvez seja uma besteira, mas funcionou. Nem acreditei quando aconteceu. Você podia visualizar que ele ia ganhar, né? Talvez, se eu tivesse pedido para ganhar na loteria, eu estaria rica. Mas parei porque fiquei com medo. Pois é. Visualizar que o Brasil vai perder é meio que jogar no time certo, né? Ele mais perde do que ganha. Agora, uma coisa impossível. Nenhum vidente jamais visualizou que o Brasil iria perder de 7-1. Porque não tem poder de vidência que pudesse prever um absurdo desse. Paula Yaldrin, é isso? Não sei. Já tive várias situações de ver, ouvir, mas vou relatar rapidamente 2 ocasiões que me intrigam bastante. Uma, meu pai faleceu em 2001 e depois do seu falecimento, minha mãe teve um problema para receber a pensão dele. Uma noite eu sonhei com ele, falávamos desse problema e ele me disse: sua mãe tem esse problema por causa de uma tal coisa. Vou manter segredo. Minha mãe precisou entrar em contato com um advogado para resolver a situação e, pasmem, o advogado confirmou sem saber que meu pai me disse o que meu pai me disse no sonho. Eita! Eu trabalho em um comércio e nessa loja tinha um display de vidro onde colocávamos bijuteria para venda. Também em sonho nós fomos assaltados e no meu sonho eu via esse display vazio porque os assaltantes levaram quase tudo que tinha nele. Fui trabalhar normalmente e comentei com uma colega em tom de brincadeira. Sonhei que fomos assaltados. No dia seguinte, assim que abrimos a loja, eu e outra colega fomos rendidos por 2 assaltantes que fizeram a limpa em boa parte do estoque. Foi tudo rápido, uns 5 minutos mais ou menos, mas quando eu me dei conta que o assalto havia terminado, eu estava parada em frente ao display de bijuterias vazio, exatamente como no meu sonho. Foi sinistro, sinistro mesmo. João Barbosa. Morei na fazenda Figueira de Trigueirinho, guru esotérico e ufológico. E ele morou lá de 1998 a 2000. Passamos por escravização, cárcere privado, lavagem cerebral, humilhação, trabalhos e jejum forçados. Muitos saíram ou foram chutados de volta para parentes que tinham abandonado há muitos anos, desorientados e desequilibrados. Houve suicídio e morte por acidente, igual ou pior que João de Deus, Flor de Lis, Padre Robson, entre muitos outros. Meu Deus! Morei em outras comunidades e observei muitos fenômenos paranormais. Saí de lá muito perturbado e me recuperei com muita dificuldade. O que achei mais impressionante foi que muitos conhecidos e desconhecidos referiam-se aos fatos ocorridos sem nunca ter sabido de nada, como se fossem forças invisíveis que os influenciassem para me perturbar. Rabbit, não sei se essa experiência se encaixa com o sobrenatural, mas vamos lá. Vamos. Basicamente, quando eu era mais novo, fui com a igreja da minha avó para uma chácara no meio do mato. Sempre fui muito fechado com lugares naturais, praia, tal. Quanto mais natural era o lugar, mais eu perturbava com caixinha de som, celulares. Logo, esse contato com a natureza era pífio. Apesar do conteúdo da ida ser de forma apelativa com conceitos cristãos, quase 100% do tempo estávamos passeando por rios e bosque. Era uma experiência única. Ao anoitecer, não tinha som de carros ou cheiro de produtos químicos. Era um cheiro natural de plantas molhadas, madeiras e folhagem. Os animais emitiam sons de arrepiar. Me sentia sendo observado pelo mundo natural, como um chamado não de conceito religioso, mas pelo fato daquele ser meu habitat real. E que todos os anos na selva concreta fossem uma experiência ilusória da realidade. Ao amanhecer, nos banhávamos pelos rios que passávamos, lugares que realmente causavam uma reflexão para um pré-adolescente como eu. Foi a coisa mais espiritualista que eu passei. Fui embora, depois de alguns dias, com um pensamento esquisito, mas como se eu quisesse continuar lá. E até hoje me pego às vezes com pensamentos nebulosos sobre esse lugar. Pratico a meditação, que é algo que relativamente me faz bem.
E toda vez que medito ou sinto o cheiro das mesmas folhagens, madeiras e plantas molhadas, ou quando estou ouvindo supostos sons de animais, acabo remoendo esse sentimento nebuloso. Eu não sei vocês, mas eu fiquei com vontade de ir para o meio do mato. Eu também. Rosana Amanda. Eu deveria ter uns 8 anos e tinha na minha casa um quartinho pequeno que era do meu irmão mais velho. Quando ele ficava preso na marinha, eu e a minha irmã dormíamos lá. Esse quarto era considerado mal assombrado. Aí numa noite chuvosa, sempre é uma noite chuvosa, né? Nunca acontece uma história de terror em um dia de sol. É verdade. Então, em uma noite chuvosa e muito abafada, eu não conseguia dormir. E eu dormia no lado que dava de frente com a porta do quarto. Eu sempre cobria minha cabeça para dormir. Só que estava tão abafado que resolvi destampar. Quando olhei para a porta, vi a sombra de um homem com 1,90 m de altura. Cabelo cortado, porém ao estilo Black Power. Meu Deus, que susto! Tapei a cabeça e fiquei assim até voltar a adormecer. Nunca contei para ninguém. Uns dias depois, minha mãe vendo fotos da família, vi um homem que me lembrava aquela sombra. Aí perguntei para minha mãe quem era. Ela disse que era meu tio Benedito, que já morou naquela casa e dormia naquele quarto pequeno, só que ele bebia muito e vivia brigando. Expulsamos ele daqui e ele já morreu. Joseph Jr. Eu já achei que era o Messias. Ué, tudo bem, tem gente achando até hoje. Ouvia a voz de Deus, via luzes e imagens. Achava que haviam câmeras fazendo um filme sobre a minha vida. Achava que interagia com TV e youtubers ao vivo. Ué, ele era o show de Truman. Fiquei 2 dias sem dormir e fui internado com surto psicótico. Tá explicado. Minha mãe me levou no centro espírita. Eles fizeram toda uma encenação, como se fosse tirando algo de ruim de mim. E levou também na Umbanda, e a tia de lá me mandou tomar banho com chá e folhas de maracujá durante 3 dias, cobrou 3 pacotes de tabaco e 2 garrafas de vinho. Nem preciso dizer que não adiantou, né? Fui no psiquiatra e hoje ele está diagnosticado, não vou falar o nome da situação dele aqui qual que é, mas ele está medicado e está bem. Bom, tem muitas histórias, tá? Eu vou recomendar que vocês vão aqui na comunidade, leiam as histórias, não dá para ler todas, senão esse vídeo vai ficar imenso, mas eu agradeço muito todo mundo que escreveu. Desculpa não poder ler todas, mas senão o vídeo fica realmente muito grande, mas tá aqui na descrição o link para a aba comunidade. Bom, a minha história. Uma vez, quando eu era criança, sempre começa assim, uma vez quando eu era criança, eu tinha, sei lá, 9 anos, eu tive alucinações extremamente reais, tão reais quanto essa câmera que eu tô vendo aqui. Segundo a minha mãe, eu me debati e interagi com essas alucinações durante, sei lá, uns 5 minutos. Acontece que naquela mesma noite, eu tinha ido ver o circo do Jaspion. E com certeza foi isso que me influenciou, porque as minhas alucinações tinham a ver com o que eu vi no circo. Monstros, o próprio Jaspion, tal. Agora, imagina se fosse alguma temática espiritual ou alienígena, se eu tivesse visto algo nessa linha. Era capaz que eu nunca soubesse qual que era a origem dessas alucinações, ou pior, era capaz que eu achasse até hoje que era real. Vamos logo! Tragam-na para cá! Vocês já deixaram a androide escapar! Vamos embora e chega de falhas! Vamos manter Mia conosco! Então é isso, pessoal. Muito obrigado. Espero que vocês tenham gostado. Inscreva-se, ative as notificações e para ter um contato ainda mais próximo comigo, siga-me também no Instagram. O meu Instagram é @neuromágico. E no mais, continue seguindo o conselho daquele que veio do céu e é um ser real, não é uma alucinação, e deixou uma mensagem positiva para todos nós. Eu estou falando, é claro, do ET Bilu. E a mensagem dele é: busquem conhecimento.